Queridos amados irmãos, nós hoje começamos um tempo novo na igreja, o tempo do Advento. São as 4 semanas preparatórias para o Natal, e esse tempo representa todo o tempo de espera do mundo e de modo especial dos judeus pela vinda do Messias e vinda do Salvador. É um tempo de mais recolhimento, não há glória na missa, os paramentos são os paramentos roxos, não há flores no altar, a não ser o terceiro domingo, que é um domingo de gaudete, de alegria. Mas toda essa liturgia nos leva a pensar na vinda de nosso Senhor. E quando nós nos preparamos para o Natal, nós temos que pensar em 3 vindas de Jesus. A primeira vinda foi a Belém, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio na pobreza, na simplicidade da gruta, e mostra o amor de Deus para conosco, mostra a misericórdia e nos ensina o caminho do céu e restabelece esta amizade que a humanidade tinha perdido com Deus. Jesus veio para reconciliar com Deus todos os homens e para trazer a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar. Isso foi a primeira vez. Na segunda vez, a segunda vinda de Jesus é a vinda dele na Eucaristia, é a vinda dele na sua palavra, e a vinda dele na nossa vida no dia a dia, pelas inspirações da graça, pelos acontecimentos. Nosso Senhor vai nos falando e vai vindo a nós, porque Ele está presente, como Ele mesmo disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas de todas essas pequenas vindas místicas de nosso Senhor, a maior de todas, que não é só uma vinda mística, mas é uma vinda real, é a sua vinda a nós na Eucaristia, onde Ele, com o seu corpo e seu sangue, Ele quer se unir a nós, para permanecer em nós. E esta vinda, ela pode ocorrer todos os dias. Basta que nós busquemos a Ele e nos preparemos para recebê-lo. A terceira vinda de nosso Senhor é a vinda que será no mundo, quando nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Há 2 julgamentos, 2 juízos. O primeiro é o juízo particular, que ocorre na hora da morte, onde já se decide ali para onde a alma vai, né? Se para o prêmio ou o castigo. E a doutrina da igreja é bem clara nesse sentido. Esse juízo ocorre exatamente na hora da morte. A alma vai para o céu, para o inferno, ou se tiver alguma pena para pagar, embora tenha morrido na graça de Deus, vai para o purgatório e depois o céu. Mas essa decisão é na hora da morte. Essa vinda de nosso Senhor, também nós temos que refletir, porque acontecerá com todos nós. Ninguém vai ficar de lado. Todo mundo, na hora da morte, vai ter esse encontro com Jesus como juiz. Por isso é muito importante nós nos prepararmos bem para a morte. Nós nos preparamos para um concurso, preparamos para entrar na faculdade, nos preparamos para o casamento, preparamos para grandes eventos, para fazer uma viagem. Temos tantos preparativos e nos preocupamos com eles, e os que são importantes, ótimo, muito bem. Mas nós nos preparamos para a morte? Nós nos preparamos para esse encontro com Cristo, para o bem morrer, como diz lá São Roberto Bellarmino? Preparamos para isso? Então essa vinda de nosso Senhor é importantíssima para nós, porque a vinda no fim do mundo, quando Jesus voltar, será para julgar a todos e confirmar, agora com o juízo final, tudo aquilo que Ele já tinha decidido na hora da nossa morte.
Essa terceira vinda, como dizem os santos, de nosso Senhor será no fim do mundo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas virá. Haverá ressurreição da carne, os corpos todos ressuscitarão, as almas se unirão de novo a seus corpos, ou aquilo que restar deles, e todos nós juntos estaremos diante de Jesus, que virá com o seu poder e glória para julgar a todos. Não virá mais como em Belém, mas, como ele disse, virá com todo o poder e majestade, como o Rei de todo o universo, para julgar os vivos e os mortos. Aí faz-se uma distinção: vivos e mortos podem ser todos os que morreram e ressuscitaram, ou aqueles que estarem vivos e que serão transformados, como diz São Paulo, e arrebatados, como diz o próprio São Paulo, indo ao encontro de Cristo. Mas todos serão julgados. A Bíblia coloca isso no Vale de Josafá. Vale de Josafá é um local que tem lá em Jerusalém, entre o Horto das Oliveiras e o Monte Sião. Não se sabe exatamente se será esse o lugar onde estarão todos, porque Josafá significa lugar do juízo de Deus. Porém, o fato é que todos comparecerão e nosso Senhor separará os bons do meio dos maus, como ele diz, as ovelhas como as ovelhas dos cabritos, ou como o joio do trigo. O fato é que todos nós seremos chamados e compareceremos obrigatoriamente a esse juízo, que é juízo universal, para a confusão dos maus, para a glória dos bons e para a glória de Jesus Cristo, que, passando aqui na terra, sofreu tanto, foi tão humilhado, se tornou o último dos homens, tão rejeitado por tantos homens durante toda a história, mas que agora no juízo final, nosso Senhor mostra a sua glória e que todos deveriam se prostrar a Ele. E todos se prostrarão, alguns para a salvação, para a vida eterna, outros para a morte eterna. Porém, volto um pouquinho e digo, nós nos preparamos muito para isso. Talvez, ou pensamos muito, nos apavoramos, achando que já vai acontecer, Deus é que sabe, mas nós temos que nos preparar para a morte. Pedir a nosso Senhor uma santa morte. Temos que pedir muitas vezes isso. Quando nós rezamos a Ave Maria, dizemos, rogai por pecadores, agora e na hora da nossa morte. É muito importante o devoto de Nossa Senhora, ela nos socorre na hora da morte. Devoto de São José, padroeiro da boa morte. Devotos de São Miguel, que é quem nos ajuda no combate último, quando o demônio chega na hora da morte para nos atingir, nos tentar, sabendo que pouco tempo lhe resta para arrebatar aquela alma. Portanto, devemos estar preparados para essa vinda de nosso Senhor. E qual deve ser a nossa atitude durante o tempo do advento? O pensamento é esse que eu falei, O pensamento é isso de que eu falei. Olhar para nosso Senhor que vem. Não só o Natal, como o momento máximo desse tempo, termina o Advento, depois temos Páscoa, Pentecostes, mas, sobretudo, preparar-se para o encontro com nosso Senhor. A igreja nos mostra que devemos fazer 3 coisas no tempo do Advento. A primeira é a vigilância. E o tema da vigilância é muitas vezes tratado por nosso Senhor. Seja em palavras diretamente, em ensinamentos, seja em parábolas. Vigiai, diz nosso Senhor, porque não sabeis nem o dia nem a hora.
Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor voltar, achar vigilante. Se vier na primeira vigília, segunda vigília ou terceira vigília, bem-aventurado aquele servo que estiver com os rins cingidos e lâmpadas acesas nas mãos. Há aquelas virgens loucas que chegaram atrasadas ao banquete. O Senhor diz lá de dentro: eu não vos conheço, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E no Horto das Oliveiras, Jesus chama a atenção dos apóstolos: vigiai, aí acrescenta, e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. São Pedro, dando conselho aos primeiros cristãos, diz: irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar. Portanto, o tema da vigilância já tem uma outra motivação. Não só o Senhor que vem, mas o demônio, e aí a gente coloca o mundo e a própria carne, que estão o tempo todo nos impelindo ao pecado, nos impelindo ao abandono de Deus. Portanto, vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós. E São Paulo ainda acrescenta: eu castigo meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Então, além da vigilância e da oração, São Paulo acrescenta a penitência. Vigiai com temor, diz São Paulo, e com tremor, porque o Senhor vem. Portanto, esse tema da vigilância é muito próprio, sobretudo desse tempo do advento. Tenho vigiado os meus sentidos, meus olhos. Os olhos são janelas da alma. Tenho cuidado com os olhos. Essa vã curiosidade de querer ver tudo, de querer saber de tudo. Vigiado os meus ouvidos, de querer saber de ouvir todas as coisas. Tenho vigiado a minha língua, para ter mais cuidado naquilo que eu falo. Tenho vigiado a minha imaginação, e como diz Santa Teresa, é a louca da casa, e eu deixo que entre tantas e tantas fantasias que mexem comigo, e me levam muitas vezes a ofender a Deus. Tenho vigiado com relação a lugares de que eu não devo ir, porque eu sei que lá vou ter grande oportunidade de pecar. Tenho vigiado com certas relações, com certas pessoas, que eu sei que se aproveitam da minha fraqueza e eu termino caindo. Tenho vigiado com certas leituras, por vã curiosidade, e essas leituras têm mexido comigo, me feito ofender a Deus. Tenho vigiado com relação à minha própria vida, procurando ter de penitência, com minha disciplina de horários, de programa de vida. Então, vigiar tem esse sentido amplo, de que nós temos que nos examinar nesse tempo do advento para celebrarmos bem o Natal. Vigiai. A vigilância é algo tão sério na nossa vida que muitos caem porque não vigiam. Até tem boa vontade, se confessam e saem com boa vontade, decididos a não pecar, mas não se cuidam e se expõem a situações e ocasiões de pecado. Falta de vigilância. Então é preciso sempre se examinar. Tenho vigiado? Tenho fechado as janelas, muitas vezes, da minha vida, para que o ar fétido não entre? Então tenho que cuidar disso. O cuidado e conselho que a igreja me dá é o da vigilância. O segundo nós vemos aí no Evangelho. Jesus Cristo fala do fim do mundo.
E quando fala do fim do mundo, ele faz uma espécie, que nós vimos em São Mateus semana passada, de paralelo entre o grande combate que tiveram os judeus quando vieram os romanos e o fim do mundo. Faz um paralelo aí. Mas ele diz hoje no Evangelho, o Evangelho hoje é mais voltado exatamente para o fim do mundo, para o juízo final, e por que não para o juízo particular também. Jesus fala de grandes comoções. E essas comoções de que fala nosso Senhor, não dizem respeito apenas ao fim do mundo como tal, mas às grandes comoções que acontecem nos diversos tempos da história, seja das histórias das nações, seja da história da vida de cada um. As potências serão abaladas, haverá grandes comoções, grande barulho, grande confusão. E por que não dizer também que para nós, em certos momentos, parece que está tudo acabado? Parece que o mundo vai acabar para nós. Por que não pensar também que, independente do fim do mundo, nossa vida enfrenta, às vezes, tantas tempestades que parece que está tudo perdido, que está tudo destruído em nós. As pressões dos outros, os problemas pessoais, as dificuldades, o estado de pecado, ou uma doença, enfim, grandes perturbações que parece que o mundo acabou, ou está acabando. Há tantos casos de pessoas até que se desesperam e querem, achando que é o fim de tudo, se suicidam ou tentam o suicídio. Vão colocar fim a tudo isso. Jesus dá um conselho aí importante. Quando estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque já se aproxima de vós a redenção. Portanto, além da vigilância, unida à oração de que nós falamos e penitência, Jesus Cristo acrescenta uma outra coisa importante para esse tempo do advento, que é a esperança, a confiança em Deus. Deus nunca permite uma tentação além das nossas forças. Nunca permite uma tempestade além do que o nosso pobre barquinho pode suportar. Ele está conosco, embora muitas vezes nós achemos que Ele está dormindo. Portanto, levantar a cabeça é levantar a confiança, é a entrega total. Deus está conosco, por isso nós nunca vamos nos desanimar. Vamos fazer aquilo que é necessário fazer, as ações, as providências na nossa vida, ou no próprio mundo, na história, porém sabendo que Deus está guiando a história do mundo e também a história da nossa vida. Por isso nós nunca podemos desanimar, sempre confiar. Olhar para o alto significa confiar, esperar e se entregar totalmente a nosso Senhor. É com esse espírito que nós vamos nos preparando para a vinda de Cristo. Seja agora, seja daqui a alguns anos, seja no próprio fim do mundo, que nós sabemos quando é. Portanto, preparemos-nos bem para o Natal. O título de Nossa Senhora, muito próprio dessa época, é Nossa Senhora da Santa Esperança. Nossa Senhora da Santa Esperança. Eu confio em vós. Entreguemos então nossa vida a Maria, pedindo a ela que nunca deixe perder a esperança. Vida, doçura e esperança nossa, salve. Nós dizemos na Salve Regina. Então que ela seja sempre essa nossa esperança, para que nos entreguemos nas mãos de Maria com confiança e assim possamos, com a graça de Deus, esperar que nosso Senhor venha a nós. Venha a nós o vosso reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.